Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais fascinantes da psicologia, explorando o trabalho de Carl Jung para entender uma força invisível que moda os nossos medos, os nossos mitos e até os nossos sonhos. Olha, a resposta para isso tudo está num lugar bem profundo. Uma camada da mente humana que todos nós compartilhamos. E a porta de entrada para esse mundo começa com um conceito que a gente acha que entende bem, mas que é, na verdade, bem mais complexo do que parece: o instinto. Então, vamos lá. Todo mundo meio que acha que sabe o que é instinto, né? Mas na hora de colocar isso no papel, de definir cientificamente, a coisa complica. E muito. Lá no começo, uma das primeiras tentativas de definir instinto foi chamá-lo de uma reação tudo ou nada. Sabe? Aquela resposta que é totalmente desproporcional ao que a causou. E essa ideia, que veio do psicólogo W.H.R. Rivers, parecia fazer sentido, porque muitas vezes o instinto parece ser mesmo essa força gigante que a gente não controla. Só que aí é que está o problema. Se a gente for por essa linha de raciocínio, uma quantidade enorme de comportamentos do nosso dia a dia, tipo um acesso de raiva ou uma paixão avassaladora, teria que ser classificada como instinto. Aí a palavra perde totalmente o sentido, vira uma bagunça. Então, tá claro que falta alguma peça nesse quebra-cabeça. A parte do inconsciente é fundamental, claro. O filósofo Thomas Reid já falava disso lá no século XVIII. Mas só isso não é suficiente para a gente separar o que é instinto de verdade de outras manias psicológicas. E é aqui que o Jung entra com um exemplo genial para ajudar a gente a separar o joio do trigo, mostrando a diferença clara entre um medo que é universal e uma fobia que é totalmente pessoal. Pensa só, um medo repentino de uma cobra. Isso é algo quase universal, teleológico. Ou seja, tem um propósito de sobrevivência que a gente herdou e que é compartilhado até com outros primatas. Agora, medo de galinhas, geralmente isso é uma fobia, uma coisa individual que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Então, aqui a gente bate o martelo. Para algo ser considerado um instinto de verdade, não basta ser uma ação inconsciente. Tem que ser um padrão que a gente herdou, que acontece com regularidade e que é compartilhado por toda a espécie. Beleza, mas aí surge outra dúvida. Será que esses padrões são só, sei lá, hábitos que os nossos antepassados aprenderam e que, de tanto repetir, acabaram se tornando automáticos e foram passados para a gente? Parece uma teoria bem razoável, né? Mas tem um exemplo incrível no mundo animal que meio que vira essa ideia de cabeça para baixo e mostra que o buraco é bem mais embaixo. Vamos falar um pouco sobre a mariposa da Yucca. É um bichinho minúsculo, mas o que ela faz é simplesmente um dos atos reprodutivos mais complexos e incríveis da natureza. E o mais doido, ela só faz isso uma única vez na vida. Olha que coisa impressionante. Não tem pai nem mãe para ensinar, não tem como ela praticar, não existe tentativa e erro, ela executa essa sequência toda, que é super complexa e precisa, de forma perfeita, logo na primeira vez. A história dessa mariposa basicamente destrói a ideia de que todo o instinto é só um hábito que foi aprendido. Ela aponta para outra coisa, um conhecimento que já existe antes, que não foi aprendido. Um verdadeiro manual de instruções que já veio de fábrica. Certo, então se não é aprendido, o que guia a mariposa? Porque pensa bem, só ter um impulso para agir não adianta nada. Ela também precisa de um jeito de perceber o mundo corretamente para cumprir a missão dela. E é exatamente aqui que o Jung traz a sua grande sacada, o conceito de arquétipo. O arquétipo não é o impulso para agir, mas sim o padrão inato que a gente tem para ver e para entender o mundo. É um mapa que guia o impulso. O próprio Jung usou uma analogia fantástica para explicar isso. Se o instinto é esse impulso cego, o arquétipo seria o autorretrato do instinto. É como se fosse a imagem que essa força cega tem de si mesma, e é isso que dá forma e direção para ela. E olha que interessante, essa ideia de padrões inatos não surgiu do nada com o Jung. Ele, na verdade, estava se apoiando numa tradição filosófica bem longa, que já vinha discutindo essa questão de várias formas diferentes. E agora a gente junta tudo. Essas duas metades da mesma moeda, o impulso para agir e o padrão para perceber, se unem para formar a base da teoria mais conhecida e talvez mais importante de Jung. Então, a gente tem de um lado os instintos, que são esses impulsos universais para agir, e do outro, os arquétipos, que são os padrões universais de percepção que dão o rumo, que guiam essas ações. E quando a gente soma esses dois elementos herdados e universais, o instinto mais o arquétipo, a gente chega na camada mais fundamental da mente humana, o inconsciente coletivo. Mas muita atenção aqui. Esse não é o inconsciente pessoal cheio de memórias reprimidas do qual Freud falava. Não.
O Jung está propondo um segundo sistema psíquico, uma camada que é corretiva, universal e impessoal, a base que todos nós, como seres humanos, compartilhamos. E os rastros, as digitais desse inconsciente coletivo, estão por toda a parte. Nos símbolos dos mitos e das religiões, nos personagens que se repetem em todas as culturas, o herói, o velho sábio, o trapaceiro e até nos motivos que aparecem nos nossos sonhos. E tudo isso nos leva a uma última questão que é realmente fascinante. O que será que vem primeiro? É o impulso para agir, o instinto, ou é o padrão de percepção, o arquétipo? Ou será que são forças distintas? Para Jung, não tinha essa de o que vem primeiro. Ele acreditava que as duas coisas são, na verdade, duas faces da mesma moeda, uma única e mesma atividade vital. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, não é? Quanto do que a gente chama de escolha racional no nosso dia a dia é, no fundo, guiado por esses projetos antigos e invisíveis que moram dentro de todos nós?